Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E olha, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio, na verdade por telefone, Marco Antônio Mota, que é produtor executivo do projeto Cinearte Roraima, que está aí contribuindo com a difusão do cinema, né, da cultura aqui por meio do cinema também. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter topado, né, gravar essa entrevista com a gente, aceitado o convite, Marco. Eu que agradeço, Beatriz. É um prazer pra gente também estar conversando com vocês e falando um pouquinho desses projetos que a gente tem tanto carinho por ele. E para explicar aqui para o nosso ouvinte também, o Cinearte é um projeto totalmente gratuito, né, e idealizado pelo Instituto Organizacional Federal, que busca promover a cultura e o lazer para todo mundo que está aqui no estado, né, buscando qualidade de vida também por meio da arte e da cultura. Mas eu queria que o Marco explicasse para a gente melhor, né, como é que nasceu essa ideia, de onde surgiu esse projeto também. Conta aí como é que tudo começou. Então, o projeto surge, na verdade, de um desejo em comum, né, de uma vontade em comum dos idealizadores, que somos nós, do Instituto Organizacional Federal, de conseguir levar mais cultura, de conseguir levar mais audiovisual, né, de fomentar o audiovisual de uma forma democrática, de uma forma descentralizada. Então, a gente pensa no cinema, no audiovisual como um todo, com exibição de curtas, com exibição de longas, como um fator muito motivador para que as pessoas consigam ter mais acesso à cultura. Quando a gente fala ter mais acesso à cultura, a gente também pensa no fator de que o cinema é uma linguagem universal, né? As pessoas conseguem ter vivências e ter entendimentos e ter debates a partir desses filmes que são exibidos, tanto dos curtas quanto dos longas, né? Recentemente, a gente tem percebido cada vez mais, né, o poder que o audiovisual tem de transformar, que o cinema tem de transformar. Então, através, às vezes, de um filme ali que inicialmente pode parecer, de certa forma, uma discussão mais tranquila, uma coisa mais ali, mais simples, mas acaba trazendo debates mais profundos. As pessoas conseguem se identificar também com o que está sendo passado ali, e aquilo acaba refletindo nas vivências das pessoas, e acaba despertando a vontade cada vez mais de ter esse acesso, de ter essa entrada no mundo da cultura e do cinema, né? E aí, a partir do momento que se cria essa ideia, se leva também, porque você está em Brasília, né, na capital do Isso. país, e aí como produtores, né, também idealizadores desse projeto dentro do Instituto Federal, como é que isso chega também a você, né, a pensar na ideia, né, selecionar aí quais são os estados que serão contemplados e chegar até o estado de Roraima? A gente brinca que a gente quer levar o projeto para todos os estados do país, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, como é que a gente faz para ter acesso a isso, né? A gente procura parcerias, tanto públicas quanto parcerias privadas. E aí a gente procura meios de termos de fomento, né? Para ter acesso para conseguir descentralizar e levar esse projeto a vários lugares. Então a gente está sempre em contato com os governos locais. Então a gente faz através do termo de fomento, né? Então a gente vai levando para esses lugares. A gente pensa primeiramente em levar para esses locais que é mais de difícil acesso, né? A questão do cinema, a questão do audiovisual. E por que a gente escolheu Roraima nesse momento? O Cinearte ele vai para Roraima porque a gente entende que é difícil esse acesso das pessoas. E no primeiro final de semana que a gente fez, que a gente levou para Boa Vista, a gente percebeu a felicidade das pessoas, né, que estavam tendo acesso ali. E aí eu vi muita gente falar que para ter acesso ao cinema teria que ir ao shopping, que não era esse que ali naquele momento, para aquela realidade deles, não era uma coisa que era palpável naquele momento. Então eles conseguiram ter acesso ali tanto a filmes nacionais quanto a filmes internacionais, quanto a curtas. Tiveram acesso também à parte artística, que o evento ele começa com a parte artística, que pode ser ali um teatro, que pode ser uma apresentação lúdica. Então, é um evento para toda a família e que faz a família ali junto pensar e ter acesso à cultura, né? A programação iniciou no dia 14 de março, certo? Isso. Mas ela segue agora até o dia 13 de abril.
segue até o dia 13 de abril em Boa Vista. Depois a gente vai para todas as cidades de Roraima. Então, quem quiser ter acesso aí a essa programação certinha, pode ter acesso através da Secretaria de Cultura de Roraima e também pode ter acesso através do nosso Instagram, né, que é o Cinearte Roraima. E a gente está diversificando os filmes, a gente está diversificando as apresentações lúdicas. Então, a gente pensa também, a gente acabou de publicar, acho que na semana passada a gente publicou uma chamada para também produtores e cineastas locais enviarem para a gente seus curtas de até 15 minutos. Então, a gente vai poder também estar selecionando curtas, né, de cineastas de Roraima para serem exibidos no Cinearte. E a gente espera que as pessoas tenham engajado nesse envio aí, porque a gente, além da gente estar levando os filmes e a cultura de forma geral, a gente também quer incentivar a produção. Então, a partir do momento que você coloca uma pessoa ali, uma criança, um adulto, um adolescente, em contato com aquele filme, ele entende a importância daquilo e o quanto as pessoas valorizam aquilo, dentro dele mexe alguma coisa que faz ele querer fazer parte daquilo ali, não só como espectador, mas também como produtor. E hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de meios, de telefones e câmeras, né? Que pode tornar qualquer pessoa um cineasta ali, né? Que ele pode fazer, que ele pode produzir, né? O cinema, ele vem muito do olhar que a pessoa tem sobre a vida e do que ela tem sobre o que ela está produzindo ali. Então, a criatividade que você consegue usar, você acaba estimulando muito isso quando você faz projetos como esse, né? E a gente acredita na cultura como um potencial transformador da vivência de uma comunidade, de uma pessoa. Então, eles acabam ali tendo acesso a isso, tendo contato com isso e sendo transformados através da cultura mesmo. Que bacana. Há quanto tempo você trabalha já com projetos culturais, com essa iniciativa, Marco? A gente trabalha com projetos culturais tem uns 6 anos, né? A gente tem outras iniciativas também, não só voltadas para o cinema, mas a gente também trabalha muito na área de desenvolvimento social, de esporte, de cultura de forma geral. A gente trabalha também com projetos para públicos em situação de vulnerabilidade. Então, a gente trabalha com projetos contra a violência contra a mulher. Né? A gente trabalha com o esporte como fator motivador e transformador de vida das pessoas. Cultura, a gente também trabalha com projetos de capacitação. Então, a gente também acredita muito na inovação, na tecnologia. Então, a gente quer cada vez mais levar todos esses projetos que a gente tem para a maior quantidade de lugares possível que a gente conseguir chegar e transformar o maior número de vidas que a gente conseguir também. Que bacana. Marco, você tem formação em ciência política, certo? Isso. E aí eu queria te perguntar em relação a isso, como é que essa formação ela realmente influencia no seu trabalho como produtor cultural, como gestor aí também dessa política pública de levar cultura, arte, né, cinema para, enfim, essas cidades, né, no caso aqui no estado de Roraima agora, levar para os municípios também, né, alcançar a população de baixa renda, as minorias, né? Como é que isso traz, como é que você vê esse impacto da sua formação também nesse projeto? É engraçado porque eu acho que a minha formação, inicialmente, ela me deu acho que foi o primeiro passo para ter uma visão de mundo sobre o que eu queria transformar. Então, quando eu sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco, então quando eu me formei, eu não imaginava que eu iria para a parte de produção cultural, que eu iria trabalhar na gestão de projetos de forma geral. Mas esse foi um primeiro insight, vamos dizer assim, para eu entender que política está ligada a absolutamente tudo. E aí, quando eu falo de política ligada a absolutamente tudo, eu não estou falando sobre política eleitoral apenas ou sobre lado A ou lado B. Eu falo sobre a política como um fator, de fato, na sua política da sua forma mais literal. Né? No sentido de que tudo é política, a gente respira política todos os dias. Então, é de uma política pública que vai transformar as pessoas, é de uma política social que vai entender o cenário que as pessoas estão inseridas, que vai entender que a gente tem direito por mais que a gente fale todos os dias sobre todos os direitos que nós temos, às vezes a gente esquece de cultura, às vezes a gente esquece de esporte, porque a gente está tão focado e que é necessário ter esses direitos básicos que a gente esquece que cultura, que esporte, que saúde, que o social, a vivência, o bem-estar
ele também está inserido ali naqueles direitos básicos, né? Que a cultura ela pode transformar a vida de uma comunidade da forma mais literal possível. A gente tem casos como a Comuna 13, da Colômbia, que teve uma comunidade inteira que era tomada pela violência, completamente transformada pela cultura e pela infraestrutura e pela modernização dos acessos. Então, acesso de forma geral, acesso à cultura, acesso à mobilidade, o acesso à infraestrutura transformou essa comunidade e é das pautas que a gente usa, um dos cases de sucesso que a gente usa para levar os nossos projetos para lugares que inicialmente as pessoas pensam não ter esse acesso ou que pensam que não pode dar certo, mas que a gente consegue aliando as políticas públicas e principalmente políticas públicas a longo prazo, né, que a gente consegue sentir o que está acontecendo, a gente consegue dar aquela primeira entrada, a gente consegue ver quais são os fatores motivadores e transformadores dali. Então, ter essa base de entender o que é uma política pública, de entender como funciona, de entender como é que eu consigo chegar, onde é que eu consigo chegar, como que eu consigo chegar, qual é o cenário que é favorável para eu ter entrada com um projeto, uma coisa ou outra. Ter a noção de que eu preciso de metas, de indicadores que me dê esse respaldo de que minha política está funcionando ou que ela precisa de alguma alteração ali. Na verdade, é uma base para tudo que eu consigo fazer hoje em dia, sabe? Nossa, é sensacional pensar em como tudo isso, né? Como a política está conectada a toda a forma que a gente vive, né? Está diretamente ligado à nossa alimentação, nosso consumo também. E nesse caso, como você falou, na transformação de fato de uma sociedade, né? De um grupo, de uma comunidade. E aí, por exemplo, aqui em Roraima, vocês chegam aos bairros que a gente chama aqui de bairros periféricos, né? Em grandes cidades. É, são chamados de favelas, né, os bairros assim com maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui em Roraima a gente não tem essa situação, né, grande de forma significativa de pessoas em situação de favela, mas existem os bairros mais vulneráveis, né, os bairros em que a população fica mais afastada do centro, né, que são os bairros periféricos, e foram justamente esses bairros escolhidos para fazer a reprodução desses filmes, né, esse espaço aí de arte, de cinema. E aí a minha pergunta, né, conversando um pouquinho aqui com você sobre isso, de que forma que tudo isso que você contou também, né, desse projeto aí que é na Colômbia, né, que você falou? Isso, na Comuna 13. É uma favela da Colômbia, né? Que hoje em dia está completamente transformada, justamente porque eles conseguiram aliar. Eu acho que tem muito pensamento, Beatriz, que assim, a gente tem ali uma favela. Eu falo aqui, por exemplo, nesse momento a gente está em Brasília. Brasília, apesar de parecer que não, Brasília tem a maior favela do país, porque é uma favela, na verdade, que ela não como a gente costuma ver as favelas. É uma favela que a gente chama de favela horizontal, né? Porque ela não é em morros, enfim, mas o Sol Nascente é a maior favela do Brasil hoje em dia. E a gente tem esse pensamento, às vezes, de só conseguir aliar essa questão de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em locais de vulnerabilidade, a gente pensando mais em saúde, infraestrutura, e que tem que ter isso. Mas quando a gente alia isso com a cultura, né, a gente consegue dar um poder ainda maior para essas políticas públicas de transformação. Porque você tem ali crianças que transformam suas vidas quando são pegados ali pela cultura, fomentados pela cultura. Então, o que eles fizeram muito foi aliar as políticas, por exemplo, de infraestrutura que precisava ali, de saúde, de educação que precisava ali, e aliar isso com a cultura. Então, as pessoas, hoje, por exemplo, eles têm grande parte da renda que eles têm lá e que eles produzem, vem desse fator cultural e de ter fomentado essa cultura para eles lá. Então, a gente acredita na cultura como forma geral, como esse fator transformador aliado, claro, a outros tipos de políticas públicas. Que é justamente isso que eu quero ouvir de você também. Especificamente, aliás, aqui no estado de Roraima, né, em Boa Vista, que fica até então esse mês, né, de abril. Qual impacto vocês esperam ali gerar na prática mesmo, né? A exemplo do que você está contando, mas trazendo realmente para o estado de Roraima, trazendo para a realidade do nosso estado, né? Como é que vocês já visualizaram, já pensaram nesses impactos a longo prazo?
Então, o primeiro deles é que a gente consiga fazer que as pessoas olhem mais para os estados do norte. Então, ter ali uma política cultural e que em outro momento pode ser uma política de desenvolvimento social, que em outro momento pode ser uma política de tecnologia, de ciência, de inovação. Então, ter esse primeiro olhar de que a Roraima consegue receber muito bem, outros estados do norte também podem receber muito bem projetos como este, né? A gente, inclusive, a gente chegou aí, né? A gente levou o projeto para aí, a gente faz esse trabalho de coordenação, mas as pessoas que estão trabalhando aí, o nosso corpo de trabalho de execução é completamente de Roraima. São de pessoas de Roraima. Então, a gente tem uma equipe que é daí, que está tocando o projeto aí com a gente, porque então a gente tem um primeiro impacto aí, que é conseguir levar mais projetos para aí, não só do nosso instituto, mas de outros institutos que consigam enxergar os estados do norte como cidades um dos estados que conseguem receber esse tipo de projeto. Então, a gente tem também conseguir diminuir a evasão de crianças e alunos de escolas, porque elas começam a perceber ali, através de vivências que elas estão vivendo ali, através de como elas percebem o filme, de como elas percebem a arte, de como elas percebem a cultura, de que isso seja um fator que aproxime ela das escolas. Então, tem a diminuição do índice de evasão escolar, de ter uma diminuição de um índice ali de crianças que vão se perdendo para a criminalidade, porque eles vão percebendo que eles conseguem estar próximo ali da cultura, que a cultura é um fator transformador. Então, eles começam a se apegar naquela situação ali e entendem que a escola é um caminho para aquele fator cultural também. É entender que o governo ele pode sim abarcar mais recursos para projetos como esse. É um aumento na qualidade de vida e de sensação de pertencimento das pessoas enquanto cidade, porque a gente às vezes enxerga a cidade meramente como um lugar que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente dorme, mas quando a gente começa a ter uma sensação de pertencimento, que a gente consegue trazer projetos para ali, o projeto está sempre colocado em praças públicas, ou em locais públicos, ou quadros de escola. Então, começa a entender que a vivência ali, que aqueles espaços pertencem a eles. Então, quando a gente entende o espaço como pertencente a gente começa a entender que aquilo ali é nosso. Então, aumenta a preservação dali, aumenta a vontade de viver em comunidade, essa sensação de bem-estar, de pertencimento, né, e também pode aumentar futuramente, né, trazer mais projetos e aumentar fatores e índices turísticos mesmo do estado de Roraima. Sensacional, assim, eu acredito muito também no poder das atividades culturais, né, dessa promoção da cultura, e aí eu te peço para descrever também, né, de que forma que foi pensada essa estrutura. Você fala que leva para praças, né, para quadras de escola, para promover mesmo essa sensação de pertencimento, essa valorização do espaço mesmo público, né, mas de forma foi estruturada também para garantir a acessibilidade, né, a inclusão de todas as pessoas, para que o cinema, nessa arte, por meio do cinearte, chegue a todos. Então, eu sou de uma cidade do interior que se chama Carpina, né, no interior de Pernambuco, na verdade. E aí e lá não tinha cinema em muito tempo, até a minha adolescência, assim, lá não tinha cinema. E aí a gente sempre queria ir pro cinema, etc e tal, e a gente comecei a ver em outros locais, isso um tempo depois, óbvio, né, que o cinema a céu aberto era uma forma de descentralizar esse acesso ao cinema. E aí a gente começou a pensar, tá, a gente pode fazer o cinema a céu aberto, mas como é que a gente vai fazer? Né? Então a gente pensou em um formato que conseguisse colocar tudo dentro de um ônibus. Então a gente tem as cadeiras, a gente tem o telão, que é um telão inflável, então a gente consegue montar e desmontar. Então a gente tem ali os pontos de apoio, porque a gente distribui pipoca e refrigerante grátis, né? Que Essa é um parte é fator boa, hein? bem é um fator importante, porque as pessoas, literalmente falando, as pessoas não querem só cultura, elas também querem cultura, mas elas também querem formas de que consiga esse acesso. Quando a gente promove a distribuição da pipoca e refrigerante, por mais simples que seja, é um atrativo ali para esse acesso à cultura também.
Então, a gente pensou em tudo isso de um formato que conseguisse colocar tudo dentro do ônibus. Então, a gente coloca tudo dentro desse ônibus e ele consegue ir andando de praça em praça ali, percorrendo essa distância e conseguindo montar. A gente também pensou na acessibilidade. Então, a gente tem intérprete de Libras nas apresentações culturais, né, as apresentações artísticas lá. A gente tem o serviço de audiodescrição, então se alguém solicitar, a gente tem serviço de audiodescrição disponível lá. Então, a gente pensa a gente tem um apoio também, uma equipe preparada, caso precise de um apoio ali de alguma uma questão mais social. Então, a gente tem todos esses meios de acesso e de estrutura que a gente pensou para fazer o projeto dar certo. E aí eu volto um pouquinho, Marcos, sobre a integração, essa é a palavra, né, dos produtores culturais aqui de Roraima dentro do projeto, que você falou que são os próprios roraimenses, né, que promovem isso ali durante a ação, né, do Cinearte, esse cinema público, esse cinema gratuito ao ar livre. E aí tem os roraimenses ali atuando também nesse projeto. Qual é o papel deles, né? Assim, além de entenderem, né, da importância da cultura, mas pelo fato de serem da região, de serem nortistas, né, para fortalecer ainda mais isso. Então, a gente sempre parte do princípio que cada pessoa ela tem uma visão de mundo ali, né? Então, eu tenho uma visão de produção, outra pessoa vai ter a visão de produção, mas é interessante a gente estar sempre com aliados do local, porque a gente consegue perceber como é a vivência daquele lugar. Então, às vezes, a forma que eu percebo que o projeto pode dar certo ali, vai ter um produtor cultural roraimense que vai chegar para mim e vai falar: Marco, aqui não funciona dessa forma, aqui seria mais interessante fazer tal coisa. O horário aqui para você ter noção, o projeto ele começou com um horário, começou com uma programação, começou com um tipo de atração artística, e quando a gente entrou em contato com os produtores daí, a gente começou a perceber que as coisas teriam que ser alteradas, uma alteração aqui, outra ali, para que pudesse entrar ali de fato na realidade. Porque para uma política cultural, ela de fato fazer sentido e ela de fato ter o resultado que a gente espera, a gente precisa que o público abrace essa ideia. E para o público abraçar, a gente precisa entender qual é a vivência daquele público ali e como ele se porta diante de uma política daquela. Aí Então sim. a gente tem. Não, A pode gente continuar. tem a gente tem coordenadores, a gente tem produtores executivos também juntamente comigo, que são daí de Roraima. Aí a gente tem também a força de trabalho, de segurança, de brigadista, de recepcionista, de pipoqueiro. As atrações são todas daí. Então a gente quer realmente pensar nisso como uma forma também de fazer uma economia criativa e circular dentro do projeto para Roraima, sabe? E aí entra um ponto importante sobre a escolha, né, desses filmes. Eles são pensados na hora da exibição, né? Os filmes escolhidos, os critérios para utilizados para selecionar esses filmes, eles são pensados justamente na população do estado de Roraima, né? E assim como o projeto vai caminhando, ele vai sendo pensado de acordo com cada região também, ali os debates que precisam ser levados também por meio do cinema. Então, a gente começa com filmes mais com pautas gerais, né? Eles têm que ser filmes de classificação livre, então a gente começa com pautas gerais ali que falem sobre família, que falem sobre vivências, que falem sobre debates importantes que precisam ser feitos, como segurança na escola, como empatia, como discussões importantes acerca de vivências políticas. Só que, para a parte de Roraima, o que é que a gente faz? Para ter esses debates dentro da vivência do pessoal de Roraima, a gente fez justamente igual eu falei, a gente fez esse chamamento, que são filmes de Roraima que estão em processo de seleção, né? Então, a gente vai começar a ter esses debates a partir desses filmes que trazem vivências de fato de Roraima. Então, esses curtas que são de produtores daí, que são de cineastas daí, eu acredito que vão conseguir levantar questões mais locais, né? Que é inclusive o que a gente pensa em levar, continuar levando para outros lugares que a gente conseguir ir, é que toda essa parte de curta sejam de produtores locais, porque o produtor local ele tem uma visão de produção ali, de questões realmente cotidianas, né? Então a gente vê produtos realmente de debate, de resultados, de vivências que eles têm ali, eles acabam produzindo aqueles filmes a partir dessas vivências. Então acho que em relação ao debate mais local, ele fica mais focado na produção e na exibição desses curtas.
Eu vi agora que, na verdade, a primeira atividade, né, aconteceu ali na Praça Germano Augusto Sampaio, no bairro Silvio Botelho, se eu não estou enganada, ao lado ali, né, do Cosme Silva, situando aqui para quem está nos Isso. ouvindo. E aí, naquele momento, né, que foi acho que foi o primeiro evento, né, se eu não me engano. Isso, foi o primeiro. Foi o nosso primeiro final de semana ali. Naquele momento ali que foi já selecionado esse filme mais geral, né? E a gente parte agora então para acho que para uma outra fase. E aí eu tenho aqui até as sugestões de alguns filmes, né, que são produzidos de animações, né, infantis, na verdade, filmes infantis que estão sendo produzidos aqui em Roraima. Nós temos o Alex Antelli, que é enfim, um cineasta que é muito já renomado no nosso estado, né? E ele fala sobre, aliás, o filme é sobre o Reino das Fadas, né? Que foi o primeiro filme infantil produzido aqui no estado. Tem também a história, né, baseada no cordel de Aldenor Pimentel, publicado em 2019, que é a inacreditável história do milho gigante. E ainda tem a magia de Macunaíma e deixa eu ver mais outro aqui, acho que são esses, né? Esses filmes também vocês estão aí estudando, analisando também, já assistiram? Você teve acesso a essas produções? Não tive acesso às produções, mas eu tô aqui nesse exato momento anotando tudo que você falou. Porque a gente quer isso, a gente quer ter essa vivência, a gente quer ter essa troca, a gente quer entender como as pessoas querem ver, o que as pessoas querem ver. É um projeto aberto, né? Quando a gente fala de descentralização e democratização do acesso ao cinema, a gente fala não da democratização só de acesso, mas da democratização também de fala, da democratização do poder de escolha também. Então é super bem-vindo todos os títulos roraimenses, porque é um projeto pensado para vocês e para vocês. E de vocês, na verdade, né? Então a gente tá 100% aberto. Isso aí não é... A gente vai assistir aqui todos os filmes que você falou pra gente colocar aí. Então, pronto. Então, anota aí. São sugestões da nossa produtora Amanda também. E aí tem a Magia de Macunaíma. Que esse filme da Magia de Macunaíma, eu acho ele super interessante. Já dando sugestão aqui durante a entrevista. É uma animação produzida por crianças de uma etnia indígena e narra a história do mito de Macunaíma, né? Então, é um filme inspirado no livro Contos Indígenas para Crianças de uma professora aqui roraimense, que é a Pétira Santos. Ela recebeu o título de chanceler de artes de literatura em Londres, na Inglaterra, né? Faz 2 anos isso agora. Então, acho que também é uma dica sensacional para levar aí e difundir o cinema e também a cultura indígena aqui no nosso estado, que é muito significativo e muito relevante. Mas, assim, Marco, eu sei que você tem, enfim, uma carreira gigante, pelo que você já contou, né? Muita experiência. E eu sei que você, até pelo que você disse, quer motivar, incentivar e fazer por meio da cultura, do cinema, da arte, uma transformação mesmo, né, na comunidade, na sociedade. Imagina só, né, daqui talvez 10 anos, 15, 20 anos, uma criança que assistiu aqui um filme em praça pública promovido pelo Cinearte se torna um cineasta, né, se torna um ator, se torna uma pessoa que vem fazer a transformação social de outras crianças, outros adolescentes, outras pessoas no futuro, né? E aí eu queria que você deixasse aqui também algumas dicas, né, para essas pessoas, né? Chegou lá um adolescente, por exemplo, 15, 16 anos, assistiu um filme ali em praça pública, se interessou falando, caramba, eu quero fazer isso também. Quais as dicas que você dá aí para os primeiros passos, iniciar como produtor cultural, trabalhando também nessa área, né, de promover a cultura e a arte? Eu acho que um dos fatores mais importantes é a gente entender a cultura como aquilo que foi transformado dentro da gente. Então, tudo que eu faço hoje, a forma que eu faço hoje, como eu penso os projetos, vem muito de vivências minhas enquanto adolescente, enquanto criança, que sonhava, que pensava no que podia ser feito. E que eu acho que quando a gente alia a realidade da gente e como a cultura transformou a gente dentro da nossa realidade, a gente coloca isso para fora e transforma outras pessoas. Então, acho que a principal dica é você não esquecer de quem você é e o que transformou você, e fazer a cultura aliada a essa transformação. Então, pensar que a cultura é um fator transformador e que você pode fazer o que você quiser dentro das possibilidades que você tem. E falando mais de forma mais técnica de possibilidades e coisas desse tipo, a gente tem muitas possibilidades. Às vezes a informação ela é uma coisa tão preciosa e às vezes está tão guardada que as pessoas acabam não tendo acesso.
Então, quando a gente tem a descentralização de informação, então a gente tem editais, a gente, para as crianças e adolescentes, busca os professores, diretores das escolas, né, que são pessoas mais instruídas, que têm mais acesso à informação. Então, a gente tem editais, a gente tem programas de incentivo, a gente tem leis de incentivo, né, que inclusive são inúmeras, e a gente tem editais que são abertos o tempo inteiro, tanto para a produção cultural, quanto para a produção esportiva, para audiovisual. Então, ter acesso, procurar as escolas e fazer com que as escolas, às vezes, se não tiver esse acesso, procurem o poder público, o poder executivo, o poder legislativo, para que as pessoas tenham esse acesso, para que elas procurem entender, procurem ONGs, né? E procurem o Instituto Organizacional Federal também, que a gente está aberto aí a dar essa ajuda também. Que legal, Marco. Eu pergunto isso porque logo quando você começou a falar, inclusive agora, sobre... e que isso representa muito as suas vivências, né, na adolescência e na infância, então eu escutei assim um pouquinho daquele rapaz que cresceu no interior de Pernambuco, né, que não tinha acesso ao cinema ali, como você citou, não tinha... Na sua adolescência, né, que você disse que até sua adolescência não tinha cinema na sua cidade. E aí, quando você vê que você está fazendo isso para outros jovens, qual é a sensação, né? Qual é o sentimento que você tem de dar orgulho, inclusive, àquele menino que queria cinema e não tinha? Eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que é bem dar esse orgulho ao menino que queria ter essa vivência, que queria ter essa experiência. E eu acho que a gente consegue, quando eu falo da cultura como fator transformador, é justamente nisso. Eu disse assim, de quantas vidas a gente consegue transformar, né? Não é de ter aquela sensação de tipo, não tive esse acesso, mas é de ter a sensação de que eu posso, de alguma forma, proporcionar esse acesso para outras pessoas, né? Então, eu acho que é muito isso. É a sensação de até aqui de dever cumprido, mas de que tem muita coisa para ser feita ainda. Que bacana. Eu fico empolgadíssima, né? Ouvindo sobre esses projetos culturais, cultura sobre as histórias de vidas também, de pessoas como você que transformaram a sua vida, né? E que buscam transformar a vida de outras pessoas também. E aí você tinha dito, Marco, no início, que além de Boa Vista, vocês também vão percorrer outras cidades dos municípios do interior aqui do estado de Roraima. Já tem programado isso? Como é que está já o planejamento para levar isso também para outras cidades? A gente está andando com esse planejamento. Nesse momento, a gente está em tratativas com essa parte mais burocrática mesmo, né? De que a gente precisa enviar documentação, pedir licença, alvará, essas coisas. Mas a gente vai visitar depois de Boa Vista. A gente vai para Alto Alegre. Ali, 18 de julho, a gente chega em Alto Alegre. Então, depois a gente vai para Caroebe, no dia 16 de maio. A gente chega em Caroebe. Depois, São João da Baliza, dia 23 de maio. São Luís do Anauá, dia 6. Rorainópolis, dia 16 de junho. Caracaraí, dia 20 de junho. Iracema, a gente vai estar dia 27 de junho. Mucajaí, a gente vai estar dia 4 de julho. Normândia, dia 11 de julho. Bonfim, dia 18 de julho. Cantar, 25 de julho. E Pacaraíma, dia 1 de agosto. E aí depois a gente vai para outros... a gente volta ainda para Boa Vista depois, mas a gente ainda chega em Uiramutã. Amajari e depois volta para Boa Vista. Pronto. São municípios que às vezes têm até um sotaque indígena, é difícil até pronunciar, não é? Mas a gente entende que você está aí em Brasília, né? Eu tenho certeza que eu não sei pronunciar os municípios todos de Pernambuco, mas é isso, é nome indígena, viu? Depois a gente vê lá. Mas assim, ó, olha só que legal para quem está nos ouvindo, né? Quem mora aí nessas regiões, vai chegar até você, vai chegar a todos os municípios do estado de Roraima, levando aí o Cinearte de norte a sul, né, do nosso estado, fazendo na fronteira ali da Venezuela até a fronteira com o estado do Amazonas, nesse território gigante que a gente também tem aqui em Roraima. Então fica ligado aí, você que está acompanhando essa entrevista, anota a data aí, né, e espera que esse dia chegue também na sua região. E Marco, vão ser os mesmos filmes que estão sendo reproduzidos aqui na capital Boa Vista ou serão outros também?
Não, a gente está sempre mudando, a gente está sempre sentindo o que é que as pessoas querem mais assistir. É igual hoje a gente teve já a sua indicação, então essa indicação vai entrar também aí na nossa programação. Ai, que Então a gente legal. vai mudando a partir das cidades que a gente vai chegando, a gente vai fazendo essa alteração de programação. Que legal, olha só, gente. E aí, enfim, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. E projetos, né? Você também tinha comentado de depois de sair de Roraima também levar para outras regiões, outros estados, né? Tem algum em mente já o próximo estado que vai receber o Cinearte? A gente ainda não tem em mente, porque é um processo de captação de emenda, de captação de recursos, aprovação de plano de trabalho, de planilha orçamentária, é um trabalho assim. A burocracia é um É pouco dificulta decidir logo, né? isso, exato, dificulta decidir logo, mas assim, a gente tem muitos planos, a gente quer, a gente faz um semelhante aqui em Brasília, que começa agora em abril. Então a gente também vai estar aqui em todas as regiões administrativas daqui de Brasília. São 31 regiões administrativas, que aqui cidade a gente chama de região administrativa. Sim. Então a gente vai andar as 31 regiões administrativas também, num formato muito semelhante ao Cinearte, só que aqui é o Cinefam. Então a gente vai andar por aqui também com tudo isso, com um projeto que é com patrocinado, né, e com apoio de emendas, né, federais, fomentado pelo Ministério da Cultura. Então a gente anda aqui também e a gente quer levar para o maior número de estados possível. Vai acontecer. Tenho toda a expectativa também que vai Vai acontecer. sim, vai sim. E Marco, qual é a mensagem que você deixa especificamente aqui para o povo roraimense, né? Que vai chegar cinema, que vai chegar arte, que vai chegar cultura em cada região, né? E o maior legado que vocês esperam, né? Você como produtor cultural também, como cientista político envolvido na cultura, espera deixar aqui no nosso estado? Eu acho que as pessoas continuem acreditando no poder da cultura, que continuem acreditando no poder, que as mensagens que a cultura deixa, do quão isso é transformador, do quão elas podem se agarrar à cultura e que a cultura transforma a vida. Então, que eles podem ter as vidas transformadas através da cultura, que ter esse acesso e ter esse momento e compartilhar esse momento em comunidade, com essa sensação de pertencimento de cidade, de local ali, que eles consigam transformar isso em um produto que seja transformador tanto para a vida deles quanto para a vida das pessoas que estão ao redor. E, Marco, antes de encerrar, eu queria que você deixasse até, que contasse uma memória, alguma vivência que você já acompanhou, né? Na prática mesmo, levando cultura, levando arte, que tenha lhe impactado e que você espera que aconteça, né, de outras formas também aqui em Roraima ou em outras regiões que vocês conseguirem chegar com o Cinearte. A gente já passou por muitas histórias bonitas, assim, a gente só de ver pessoas emocionadas com acesso, ter acesso a filmes, né, de ter pessoas que assistem aquele filme e têm lembranças, com pessoas da família, com momentos de infância, de já terem filmes que, por exemplo, o Alto da Compadecida, filmes que eles assistiram com os pais e agora assistem com os filhos e tornam isso momentos em família que são momentos preciosos, né? A gente sabe que na correria do dia a dia e no quanto a gente batalha todos os dias para ter uma vida digna e para dar uma vida digna às pessoas que estão conosco, muitas vezes a gente esquece desses momentos. Eu acho que é um momento que tem essa união familiar, para além de qualquer definição de família que exista. Então, é quem a gente ama, quem a gente tem por perto e o que a gente consegue fazer e quão únicos são esses momentos que a gente tem com essas pessoas. Que linda essa mensagem, então fica para todos os nossos ouvintes também, para quem está acompanhando até aqui. E Marco Mota, né, que é produtor executivo do projeto Cinearte aqui em Roraima, uma idealização do Instituto Organizacional Federal, que está lá em Brasília, mas está trazendo, né, essa cultura e essa arte e cinema, por meio do cinema aqui para o estado de Roraima. Eu fico muito feliz de ouvi-lo, né, de conversar, de ouvir suas histórias também, saber da sua origem, que é nordestina, hein, Marco? Isso. E que também está muito conectado, muito ligado ao norte, ao que nós somos aqui no Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, a gente sabe que são as regiões mais vulneráveis e muitas vezes mais esquecidas, né, do restante do Brasil. Então, ter esse espaço para
para que o Norte seja visto e ouvido, né? Assim como o Nordeste também é muito significativo, não só de forma cultural, mas como um momento histórico mesmo para a nossa vida, né? Para a nossa cultura. Então agradeço muito, Marco, desejo assim, muito sucesso, parabenizo também os produtores culturais que estão delegando aqui diretamente o Cinearte no estado de Roraima, os produtores, né, roraimenses, e acredito que isso vai ainda repercutir muito aqui em Roraima. Muito obrigada, Marco. A gente que agradece o espaço. Obrigado, gente. Então assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, procura por @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!